Porque o que é a vida, né? A vida é uma continuidade. Eu falo que é como se fossem as Olimpíadas. Os pais correm com o bastão ali de fogo. Como chama aquele bastão de fogo? A tocha olímpica. Bastão de fogo. E aí passa para você e você corre mais um pouco e passa para os seus filhos, eles correm mais um pouco e passa para os seus netos e assim por diante. E aí quando uma pessoa se cura, ela tá curando 7 gerações para trás, 7 gerações para frente. Olá, Podilovers! Tudo bem? Mais um episódio aqui com a minha amiga maravilhosa, linda, com esses cabelos cacheados. Tá grandão, né? Tá lindo. Curto agora, igual o meu. Não, o seu tá maravilhoso, maravilhoso. A lisa e a enrolada. É assim. As polaridades. As polaridades. E é sobre polaridades que a gente vai falar aqui hoje na nossa música terapia. Nós vamos cantar a música aqui. Nós não, né? A Thaís, ela canta e eu admiro. Não, você canta aqui, ó, com o coração baixinho. Com o coração, com a alma. Eu vou segurar a caixa de som hoje, porque a gente tá fazendo testes aqui para o nosso som ficar cada vez melhor. E nós vamos falar sobre a música da Elis Regina, como nossos pais, que vai falar dessa continuidade, né, Thaís? Que a gente leva para a vida, repetindo padrões dos nossos pais, ou fazendo coisas totalmente ao contrário, que é ficar nas polaridades. E, na verdade, a busca ideal seria pelo caminho do meio, pelo equilíbrio. Então, fica aqui com a gente nesse episódio para você entender como é que é esse tal de caminho do meio que traz um pouco mais de leveza, de harmonia e de equilíbrio para sua vida, que essa música traz nessa mensagem maravilhosa. Lembrando, Deia, que essa música, a Elis Regina nunca foi compositora, ela compôs 2 músicas só na vida dela, segundo o livro, né, que eu li, e nunca gravou, e a maioria das músicas dela são compostas por homens, e essa música não é diferente, é uma música do Belchior, que traz um momento histórico também, que fala muito da história de um país, que fala muito dessa transição cultural, mas que mesmo assim a gente continua permeando os mesmos erros ou os mesmos acertos, dependendo de como você vai ver aí durante a música. E é maravilhosa, né? É linda. E como é que é a história aí que você ganhou um prêmio com essa música? Foi o Máquina da Fama, era um programa da Patrícia Bravanel. E esse Máquina da Fama são artistas anônimos que vão até lá e se transformam nos artistas de renome. Então eu fui acho que umas 5 vezes, todas fazer Elis Regina. Então eu cantei a primeira vez a música Como Nossos Pais, tem no YouTube, tá, gente? Procura aí. Thaís Fonseca, Máquina da Fama, tem a primeira Como Nossos Pais e depois teve outras aparições também com músicas diferentes, que depois você vai saber mais nos outros episódios. Muito mas bom. Procura lá. É muito legal, de peruca, é muito, muito bacana mesmo. Vestida a caráter. Vestida a caráter, assim, é pra homenagear. A ideia não é você imitar somente esse artista, mas homenagear, prestar uma homenagem. Então, assim, figurino, cenário, tudo para aquele momento. Que legal. É muito legal. Foi muito uma experiência incrível. Antes da Thaís cantar com a sua voz de passarinho aqui pra gente, já dá seu like, porque obviamente vai ser linda essa música, lindo esse episódio do podcast. Curte aí, compartilha com as pessoas que você acha que precisa ouvir essa mensagem também. E não deixa de se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve, é uma forma do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e aí ele acaba entregando para mais pessoas. E se você ativar o sininho, você sempre vai ser avisado, porque toda quarta-feira às 19h30 a gente posta um episódio novo do nosso Podlove. Ou é música terapia, ou é explicação do livro Mulheres que Correm com os Lobos, ou algum outro livro, né? Que a gente esteja estudando, ou entrevista. E assim o YouTube também entende, o algoritmo, né? Entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai entregar sempre para você esse tipo de conteúdo, tá? Então é muito importante. E se você quiser me seguir lá no Instagram, Andréia Freia e Thaís@Tupa. @Thaís Tupa. @Thaís Tupa. É, maravilhosa. Tupa de Tupã, só Tupa não de tem Tupã. o trenzinho lá, que a Thaís é de Tupã, interior de São Paulo, e eu também sou de... Não, você é de Tupã? Eu sou nascida em Santo André. Ah. Mas o meu coração é todinho tupaense, né, E eu sou Andréia? nascida em Tupã e agora moro em Marília. Todinha tupaense, mariliense. É isso. Vamos de música? Bora lá.
Então, vou segurar a caixa, hein? Super Tá bem. participação especial hoje. O que é incrível, produção especial, tá? Pra vocês aí. Depois vocês deixam aqui nos comentários o que vocês estão achando do áudio, tá bom? A gente tá fazendo de tudo pra melhorar isso pra vocês. E deixa também nos comentários que tipo de música você gostaria que a gente compartilhasse aqui, uma explicação, uma interpretaçãozinha, até porque essa música estava nos comentários ali, pedindo para que você cantasse. Exatamente, então atendendo a pedidos. Exatamente. Bora lá. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Abraça seu irmão e beija sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a nossa voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando fio metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Puta que pariu. Acabou. Puta que pariu, foi ótimo. Acabou o episódio. Nossa, gente. Você cantou pro seu pai, né? Ah, eu sempre
canto pra ele nessa música. Veio da alma. Sempre. E me arrepia toda vez que eu canto, e é sempre muito emocionante, porque é a presença dele, né, Andréia? Ali pra mim é muito forte, é muito forte. Veio da alma. Meu pai fala comigo através da arte, através da música, através de tudo que a gente viveu. Então, independente da nossa relação ter sido em diferentes momentos tão difícil ou não, ela foi intensa, ele vive em mim. E isso eu não posso negar nunca. É uma vivência, é para sempre. E vive em mim, e vai viver nos meus filhos, e vai viver. É muito forte o que ele deixou para mim. Tanto de bom quanto de ruim. E eu aprendo isso todos os dias. É muito forte. É muito forte. Impregnado em cada célula do corpo. Totalmente. Né? Totalmente. Super. Ele ouviu. Ele ouviu. Ele ouve. Ele ouviu e eu não sei nem o que comentar da música, de verdade. Cara, tipo assim, não teve acho que um átomo dessa sala aqui, desse estúdio, que não captou essa voz. Tipo, parabéns. Tá suave. Obrigada. Tava segurando a caixinha aqui com a mão suada, tava quase escorregando. E você sabe que algumas vezes eu penso, né, nas apresentações que eu vou fazer, onde a gente conhece mais gente e tal, eu falo, eu não vou fazer essa música porque eu acho que as pessoas já estão de saco cheio. Vai chegando no final, o pedido que vem é sempre esse. E é sempre uma comoção, mas não só pelo fato dessas pessoas terem quase a mesma idade que eu. Ela conta a história de cada um de nós de uma maneira totalmente diferente. Então, assim, é muito forte. Essa música, pra mim, é a música do século, com certeza. É muito linda. Quer ver? Ó, deixa eu ver a seguidora, que eu esqueci o nome dela. Era lá. E trazer... Ana Clara. Ana Clara, um beijo pra você. Ana Clara gostaria de ouvir a música como nossos pais. Tá aqui, Ana Clara. Então, se você também quiser ouvir uma música da Thaís, deixa aí nos comentários. Pode deixar. Que a gente não promete que não vai chorar. A gente chora. Bom, acho que essa música fala muito de polaridade, né, Thaís? Fala. A gente vive de forma inconsciente como os nossos pais. Quando a gente menos espera, a gente tá vivendo igual eles. A minha mãe era uma pessoa bastante colérica, sabe? Bastante gritava, estressada e não sei o quê, e aquela loucura, e fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E quando eu tive meus filhos, eu percebi que eu era exatamente como ela, como eu gritava, como eu era colérica, como eu fazia 200 mil coisas ao mesmo tempo, até o momento que eu parava e falava assim, mas eu não quero ser essa mãe, eu quero ser uma mãe completamente diferente. E a gente diz que não quer fazendo e continua fazendo. Parece Quanto que é um mais... vício. Não consegue mudar. Uhum. Então, trazer para a consciência, porque o que é a vida, né? A vida é uma continuidade. Eu falo que é como se fossem as Olimpíadas. Os pais correm com o bastão ali de fogo. Como chama aquele bastão de fogo? A tocha olímpica. Bastão de fogo. E aí passa para você e você corre mais um pouco e passa para os seus filhos, eles correm mais um pouco e passa para os seus netos e assim por diante. E aí quando uma pessoa se cura, ela tá curando 7 gerações para trás, 7 gerações para frente. Uma forma da gente dizer que quando você cura um padrão doentio, distorcido, você está honrando os seus antepassados e livrando os seus descendentes dessa chaga, dessa ferida, seja uma ferida de rejeição, seja uma ferida de culpa, de inveja, de escassez, seja lá do que for. Essa ferida que a gente vem para curar, né? É isso. A gente estava falando disso exatamente em casa. No domingo, eu tive a oportunidade de conversar mais a fundo ali com meu cunhado, minha cunhada, enfim. E a gente chegou nesse ponto. Eu falei assim, a gente comete alguns mesmos erros que a gente viu que os nossos pais cometeram com a gente. Não é por mal, não é por maldade, mas foi um condicionamento que nós fizemos com a gente, que foi feito com a gente. É impossível sair disso? Óbvio que não.
Óbvio que não. E o autoconhecimento, ele traz isso pra gente. De você se desgarrar, de você se desamarrar e continuar amando e sendo grata a essas pessoas. Mas você percebe que a situação que você vive hoje, na sua realidade, na sua vida, é totalmente diferente da dos seus pais? Com certeza. Em termos de possibilidades, em termos financeiros, em termos de conhecimento disponível hoje. Com toda certeza. E os avós, então? Piorou, né? Nossa, imagina. Então, por isso que é esse entender que os pais fizeram o melhor que eles puderam. E a gente continua a partir dessa possibilidade que a gente está hoje. Exatamente. Né? Não olhar para trás com mágoa, com culpa, com julgamentos, até porque todo julgamento que a gente faz para o outro está dentro da gente. Eu e a Thaís estavam numa DR antes dessa gravação, né? E eu reconheço alguns padrões em mim dentro do nosso trabalho aqui no podcast. A gente está sempre se conversando, se analisando, se ajustando para que a gente consiga aprimorar cada vez mais a nossa comunicação. E justamente o que eu trago para a Thaís e o que ela traz para mim é o que a gente faz, é o que reflete, é o que está dentro da gente, né? Então, aquilo que a Thaís, um padrão que ela tenha, que mexe comigo, é óbvio que é um padrão que está dentro de mim. Ou de forma reprimida, que eu luto contra, ou de forma escancarada. Então, quando você tem um padrão dentro de você que está te machucando, que está te distorcendo, que está te impossibilitando de fluir na vida, olha, porque ele está dentro de você de forma reprimida, que aí é a polaridade onde você se nega e vai fazer completamente ao contrário do que seus pais fizeram, ou de forma ali escancarada, onde você repete como se fosse uma submissa mesmo de padrões dos seus antepassados. É muito importante trazer para clareza esses comportamentos, trazer para consciência, né? Engraçado que teve momentos da gente estar falando a mesma coisa, a gente chegou num consenso, é isso mesmo, mas a gente estava falando de formas totalmente diferentes, mas isso aí tem a ver com a personalidade, com o temperamento, com as crenças e tudo mais. Então, assim, ouvir e se fazer ouvir é uma arte, né, Andréia? A escutativa é uma arte. É uma arte. Que bom que eu fui para o caminho da terapia e você da psicologia agora, eu da terapia holística e você da psicologia. É verdade. E a gente vai aprender essa escutativa, que é difícil. A gente quer falar. E a gente tem dois ouvidos, vamos ouvir mais, vamos ouvir inclusive o nosso coração, a nossa consciência. E se auto-observar com paciência, né? Inclusive, tô pegando esse gancho, uma das matérias, eu comecei a fazer faculdade, gente. Já tô até vendo a Thaís como psicóloga, tendo que ouvir quietinha. Que o terapeuta holístico, ele já é mais liberal, assim, entendeu? Agora o psicólogo tem um trem lá de código de ética todo tem. Muito firme, tanto é que a gente tem essa aula, mas mais do que isso, ter aula de ética e tudo mais, você precisa ter a aula de observação. E aí, querida, como fica tutupom? Eu não quero observar, eu quero me meter. E aí fica difícil. Mas a gente tem que aprender. E isso é aprendido. Não diga, eu sou assim e ponto. Não diga isso. Dá pra gente melhorar em todos os aspectos, dá mesmo. Como é que você falou pro professor de estatística? Professor, eu só queria aprender a fazer psicologia mesmo, conversar com as pessoas, o conhecimento humano. Vem aqui pra fazer matemática, inferno. E aí tem estatística. E é o professor Paulo, um beijo pra você, que foi meu professor na 6ª série. Que eu já zoava a careca dele lá. Imagina hoje o que eu não vou fazer. Ferrou. Vamos passar esse ano inteirinho um bullying eterno com o senhor. Eu te amo, coisa linda. Que nada, ele é uma graça. E ele, na época, me deu aula de ciências. Então, hoje, retomando, vendo ele também, olha, tem tudo a ver com a música, né? Eu tinha 12 anos, na 6ª série. Ele era meu professor. E agora, eu comecei a semana passada e hoje eu tenho aula com ele. E quando eu cheguei na sala, terça-feira passada, estamos gravando no começo de março, tá, gente? Que eu vi o professor, eu dei um grito igualzinho eu fazia na 6ª série. Professor! E aí ele foi um grande querido, né? E a gente vai conseguir hoje repetir de forma diferente um aprendizado que nós tivemos lá atrás, há quase 30 anos, e ter agora de uma forma diferente, com uma linguagem diferente. Então, assim,
é um privilégio, uma honra divina poder ter ele, que já era de uma outra geração há 30 anos atrás, e agora continua sendo de uma outra geração, e eu com uma cabeça mais madura e diferente. Que eu espero, né, gente? Fala ao contrário aí, danou-se. Muito legal essa vibe da Thaís tá fazendo faculdade. Quantos anos? 40, fiz 40. Com 40 anos, e ela trouxe um comentário muito interessante agora há pouco nos bastidores, né? E aí eu faço aqui um paralelo até com a música. Quantas pessoas fizeram uma faculdade que os pais sonharam para elas? E aí, às vezes, fizeram uma faculdade que não era a que queria, e lá na frente é tarde, Thaís, para fazer a faculdade que deseja. O quê? Imagina! Fala um pouco sobre isso, sobre sua turma. Olha, eu tenho uma turma de quase 60 alunos, e a gente tem uma turma que é super conceito dentro da sala. Que sou eu, com 40 anos, tem a Regina, tem 62 anos, tem a Kátia, que tem mais ou menos essa faixa de idade de 50 e poucos, a Sarita, com 40 e pouco também, a Dani, com 50 anos, na faixa de 50, tem se eu não me engano, é Rosa o nome dela. Ela é de Bastos e ela também tá ali nessa faixa etária. O restante tá tudo na meia idade, entre 20 e 25 anos, 30 no máximo. Quando eu tive a oportunidade... E engraçado que foi uma coisa que eu queria fazer... Nunca tive a oportunidade de fazer faculdade, nunca fiz nenhuma faculdade, nem mais jovem, meus pais não tinham essa condição, e eu também fui naquela, então eu vou trabalhar. Tanto é que o Gui me perguntou agora, né, o filho da André me perguntou, mas você já não trabalha? O que você vai fazer faculdade, meu? Eu falei, mas e se de repente eu quiser ampliar? E se eu quiser fazer outra coisa? E a psicologia sempre foi uma coisa que me encantou muito, o autoconhecimento, né? O meu hobby é ouvir sobre isso, é falar sobre isso, até porque eu faço terapia há muitos anos. Quando me deu o start de fazer a faculdade agora, foi como se tudo que eu acreditei, ou eu imaginava que acreditava até hoje, mudasse da água para o vinho. Não, você não precisa fazer faculdade para ter sucesso. Não, você não precisa. Mas se você quer e tem condições, por que não? É um sopro de vida que nasce, né? Por que não? Então, assim, todo mundo tá super feliz em casa com isso? Mas todo mundo vai entender que é um momento tão especial para mim, que vai abrir tanto o meu conhecimento, a minha cabeça sobre mim, e eu não posso deixar para amanhã. Esse tempo dedicado para você, né? É incrível. Eu chego às vezes assim com os olhos, ó, fechando na faculdade, cansada. Porque foi uma semana bem danada, né? Onde eu trabalhei bastante e tal. Mas é tão valioso quando eu chego em casa, ali perto das 11, 15 para as 11, que eu consegui mais um. E eu acho que a gente vai nessa vibe. E a Dani falou uma coisa muito interessante para mim na faculdade, que tá fazendo comigo. Ela já tem filhos grandes também, casamento de 31 anos. Ela falou um negócio seguinte: eu não vou largar a tua mão, você também não vai largar a minha. Que bonito. Então, a gente até pode estar cansada e com vontade de parar, mas a gente não vai se deixar fazer isso. Combinado? Eu falei, combinado. Vamos fazer esse acordo com o Pod Love? Ai, vamos. Não larga a minha mão. Vamos lá. Você não larga a minha. Vamos fazer acontecer? Vamos fazer Vem acontecer. O que vier? Pode vir. Tipo Mulher Esqueleto. Tipo Mulher Esqueleto, que daqui a pouquinho você vai curtir. E é isso, a música Como Nossos Pais, ela reaviva... Eu acho que tudo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos queridos que vieram antes da gente, os nossos avós, enfim. Mas ela traz também para sua consciência o quanto é importante o seu querer, o seu viver, o que é que você vai deixar para a próxima geração. Como é que você vai ensinar os seus filhos a, de repente, se inspirarem em você, mas sem deixar o desejo deles de fato de lado. Porque é uma continuidade. Sabe que na minha família tem muito, Thaís, pessoas que crescem financeiramente e aí, quando chega num certo nível, quebra, fale e não consegue se reerguer. E onde está o erro aí, André? E eu trouxe para consciência isso, e o Márcio também tem esse padrão na família dele, e eu trouxe para consciência, porque assim, você pode perder todo o dinheiro na vida, mas não perca a esperança, a vontade de recomeçar. E eu venho de uma empresa de concurso público e agora, depois da pandemia, parou os concursos e a minha empresa
quebrou. Simplesmente quebrou. E eu estou recomeçando. Eu já estava atuando como terapeuta lá atrás, Sim. fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, e hoje, mas eu me sinto ainda numa transição de carreira. Trabalhando como terapeuta depois de 10 anos empreendendo no ramo do infoproduto para concurso público. E como foi difícil tirar essa esperança e falar, poxa, 44 anos e começando do zero, praticamente, tudo que eu ganhei durante 44 anos, a conquista de uma casa, a conquista de uma empresa e recomeçar. Mas, poxa, quando a gente olha para o lado e vê as condições que eu tenho hoje, tanto de conhecimento quanto até uma estrutura física como esse estúdio, por exemplo, só falta esperança, vontade e confiança. E aí eu olhei para os meus antepassados e pensei, é por vocês que eu vou adiante. Vocês não tiveram condições e nem recursos internos para recomeçar. E muitas vezes acabaram a vida na pobreza, na depressão, no desânimo, no desgosto. Sim. Eu falei, eu vou fazer diferente. Isso é honrar. Então, ó, eu trouxe até uns bonequinhos aqui, pode? Por favor. Vamos lá, mulher. Dá para ver, Anderson? Quer que eu ponha aqui, ó, de frente para mim? Isso, melhor, aí né? fica mais pertinho. Então, vamos lá. Você, mulher, imagina que você é casado, ó, vamos lá, Andréia e Márcio. Andréia tá aqui do lado esquerdo do Márcio. Para você deve estar aparecendo aqui do lado direito, né? Cada um de vocês tem uma criança interior. E cada um é responsável pela sua criança. Dentro de um relacionamento, você não pode assumir a criança do seu marido e o seu marido não pode assumir a sua criança. Não é assim que constitui um relacionamento, ó. Criança se relacionando com criança. Eu vejo muitos casais hoje em dia no padrão infantil, um querendo atenção do outro, um querendo carinho do outro, um querendo que o outro cuide do outro. O relacionamento não é um cuidar do outro. É você cuida da sua menina e ele cuida do menino dele, porque cada um tem a sua ferida viva, que é o que a música fala. Essa ferida viva dentro de mim que dói, é a partir dela que eu sei, que eu conheci a vida. Porque é a partir da ferida que você adquire sabedoria. A força vem de Deus, mas a sabedoria vem do nosso conhecimento de vida. E a partir do momento que a sexualidade entra na vida do casal, entra na vida do adolescente, do adulto, você rompe o vínculo com pai e mãe. Então imagina aqui, ó, meu pai e minha mãe ficam para trás, mas eles estão dentro de mim, conectados em cada célula do meu corpo, no DNA, é o que a gente chama de epigenética. Lá na terapia holística, a gente chama isso de epigenética. O que é a genética, né? Genética a gente relaciona mais aquelas coisas físicas. Ah, o cabelo enrolado, o cabelo liso. Meu cabelo é enrolado, tá, gente? Não é bonito igual o da Thaís. Mas o seu é maravilhoso, é que você não tá com paciência com ele, calma. Eu preciso aprender a aceitar esse cabelo aqui. Que veio de pai e mãe, né? Tá vendo? E aí eu rompo com esse ligamento e assumo a minha criança. Não deixo a minha criança lá pro meu pai e pra minha mãe cuidar e muito menos pro meu marido cuidar. A minha criança fica aqui do meu lado. E os filhos? Onde é que ficam os filhos? Vamos supor que eu tenho um casal de filhos aqui, né? Vou colocar um menino e uma menina. Se forem crianças pequenas, eles estão virados de frente para os pais. E por que é muito legal você ter essa consciência de que a criança pequena, ela está virada sistemicamente, posicionalmente para os pais? Porque ela aprende a viver olhando os pais. Por isso que quando ela se vira e vai para a vida e segue adiante, cresce, e a sexualidade é a energia que te empurra para a vida, você já vai com tudo aquilo que você aprendeu de pai e mãe. A criança não aprende a viver olhando o mundo. Ela aprende a viver olhando o pai e mãe, porque o pai e a mãe é referência para ela. Então, toda vez que um pai e uma mãe grita com uma criança, fica brava com uma criança, essa criança não fica com raiva do pai e da mãe. Ela fica com raiva dela mesma. Ela pensa, se o meu pai foi embora de casa, é porque eu não sou boa o suficiente para receber amor. Se a minha mãe briga, bate em mim, grita comigo, é porque eu não sou boa o suficiente para receber amor. E aí essa criança vai criar estratégias para receber esse amor. E geralmente, quais são essas estratégias? As mesmas dos seus antepassados. Por quê? Porque veio passando de geração em geração. Então, um vai ser aquele mais perfeitinho, né? Que busca o reconhecimento a partir da perfeição. O outro vai buscar o reconhecimento a partir da arte.
A Thaís, por exemplo, começou a cantar muito jovem. Ela viu que ela cantando, o pai dela falava, uau. Quando ela via os olhinhos do pai brilhar para ela, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida, porque eu quero esse amor dele. Isso mesmo. Então é uma forma da criança receber amor, ela desenvolvendo as habilidades dela. Por isso que a gente fala que as nossas feridas, sim, levam a gente adiante, porque é pela dor da falta de amor que a gente desenvolve as nossas capacidades de crescer e de evoluir na vida. Só que é importante trazer isso depois na vida adulta, porque quando você traz isso na vida adulta, você para de querer provar para o seu parceiro, para sua parceira, que você é boa o suficiente para receber amor, porque você não precisa mais receber amor. Você já cresceu, o amor agora vem de dentro de você. É você que dá amor para sua criança ferida, para aquela criança que precisava de amor e não teve suficiente. Quer dizer, não teve o tanto que ela queria. Suficiente foi, afinal de contas você está aqui. Então o amor dos pais foi pouco? Pode ter sido, mas foi suficiente para te trazer até aqui. Eu costumo dizer que a criança precisa de 4 elementos básicos para se formar: alimento, segurança, amor e liberdade. Liberdade, se for ver dos outros 3, é o que menos a criança precisa. Precisa? Desculpa. Tá. Porque, não que ela não precisa, mas ela na cabecinha dela, ela pensa assim, bom, comida eu preciso, com barriga vazia não dá, ela vai chorar, ela precisa comer. Instinto. Se sentir segura, também ela precisa, ela vai se submeter a fazer qualquer coisa para sentir a proteção dos pais. Tem aquela criança rebelde que faz birra, nem que for para levar uma coça, né, para levar uma pisa. Para ser visto. Chamando atenção, para ser visto. O amor, tá requerendo ali o amor. Agora a liberdade, ela abre mão, ela fala assim, é melhor eu deixar de ser quem eu sou para ser quem os meus pais querem que eu seja. Seja a rebelde, que faz tudo o oposto para receber amor, seja o submisso. Porque a gente tende a ir para as polaridades, né? É muito difícil o equilíbrio. Você vê que a gente tem a perna direita e a perna esquerda. Mas até para andar a gente tem que se jogar de uma para outra. Então, a gente vai polarizando mesmo. O equilíbrio, ele não existe 100%. É difícil se manter no eixo, no equilíbrio, mas a gente tem que estar sempre fazendo essa movimentação. E de onde vem esse equilíbrio? De pai e mãe. Aceito totalmente o pai, rejeito totalmente a mãe. Não tem equilíbrio. Quem é meu pai, quem é minha mãe? Qual é a parte deles em mim que eu aceito? Qual é a parte que eu honro? Qual é a parte que eu curo? Qual é a minha missão? Como é que eu vou caminhar daqui para frente, como eu escolho caminhar daqui para frente, o que eu escolho levar e o que eu escolho deixar com eles. E aí você separa o joio do trigo. Esses problemas meus pais não conseguiram resolver. Eu deixo com eles. Trago para mim só o amor saudável. Transmuto em mim e entrego uma outra face para os meus filhos. Essa seria a dinâmica de vida, pregado por essa filosofia aqui, por essa arte, por essa ciência, que já é reconhecida pelo MEC hoje, utilizada inclusive no judiciário e no SUS, no Sistema Único de Saúde, que é a constelação sistêmica familiar, que fala sobre essa ancestralidade, sobre esses padrões que a gente vai curando ao longo das gerações. Como se fosse um aprimoramento mesmo, né? Se a gente for pegar o avião, como ele era antigamente, como ele é hoje, foi uma bela de uma evolução. E com o ser humano não é diferente. Não, a gente evolui mesmo, assim como na aviação. Eu adoro tudo que é da aviação também. E eu adoro principalmente assistir, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Principalmente sobre os desastres de avião. Nossa, Thaís, mas você gosta de ver desgraça? Não, eu gosto de ver a tecnologia que é formada, porque assim, é um feito, na verdade, é uma pena que existem perdas. Porque a cada acidente de avião, a cada acidente aéreo que acontece, 1001 outras tecnologias são inventadas, surgem. E quando esse acidente acontece, não é por causa de um fator. Então, os erros são subsequentes. Um erro aqui, um parafusinho aqui, um negocinho ali, um vento que bateu errado justamente porque daquele parafuso que não estava bem apertadinho. E na vida da gente é assim. Lindo esse paralelo. É lindo isso. Então não é todo mundo que vai... Eu adoro justamente por causa disso. Cada tombo, cada tropeço, cada estrambelhada que você dá, se você abrir os seus olhos para a nova tecnologia que você tem dentro de você, é outra visão.
Demora, gente. Pode ser que demore, tá? Em algum momento é uma chave que vira. E você passa não a ser outra pessoa. Eu não quero ser outra pessoa. Eu me amo, eu gosto de mim exatamente assim como eu sou. Mas eu quero me machucar menos. Se ajustando. Eu quero me ajustar comigo, com os meus princípios. Eu quero cada vez menos não me culpar ou culpar as outras pessoas pelo que é meu. Não importa o que façam comigo, não importa o que façam com você. A tua ação, a tua reação tem a ver com você, não com a outra pessoa. Quando você entende isso, você entende pra você e você dá lugar pro outro. Ó, quem tá na frente. E eu já fiz constelação familiar. Daqui a pouco não é mais esses que estão na frente, daqui a pouco são os filhos. A gente precisa permitir que eles sigam pra vida. Nessa mesma constituição aqui, ó, adultos cuidando da criança deles. Então você tem a possibilidade de ensinar seus filhos a viver até a sexualidade entrar na vida deles. E a sexualidade não o sexo, mas a energia vital de vida, aquilo que impulsiona para a vida. O libido de vida. Por que muitas pessoas têm problema com a sexualidade? Porque tem medo de enfrentar a vida. Porque a sexualidade, ao mesmo tempo que ela te leva para a vida, ela te leva para longe dos seus pais. E pessoas muito presas aos pais acabam tendo medo de ir para a vida, de fazer diferente, de fazer acontecer. Por isso é muito importante dar liberdade para as crianças. Eu gosto muito de deixar meus filhos errar agora enquanto criança. Aconteceu até uma coisa interessante na escola, que as mães fazem um drama, sabe? Não sou nada dramática, né? Ai, vocês viram que ele tá assistindo, as crianças estão assistindo esse negócio aqui, ó, que a criança falou lá, daí eu fui ver, pesquisar, e era uma coisa horrível, um bonequinho lá, nem sei falar o nome. Como o nome do bonequinho é inglês e meu filho mal e mal fala português, eu falei, não deve ter sido ele que falou, né? Mas deixa eu ver se ele tá assistindo. Mateuzinho, você tá assistindo esse bicho aqui, ó? Eu tô, é mó legal. É mó legal. A visão dele é totalmente... Eu falei, Má, o negócio é o seguinte, ó, as mães andaram pesquisando essa parada aí, diz que o bicho não é legal, não, tem uns padrão interessantes. Eu não vou perder tempo vendo esse bicho aí também, não, que eu tenho mais o que fazer. Falei, melhor você não assistir isso não, tudo bem? Ele falou, tá bom, beleza. E daí, o que eu faço? Eu vou colocar um negócio lá pra impedir que ele acesse esse site, eu vou ficar de olho. Não vou. Eu só falei isso pra ele, ponto. Ele confia em mim. Eu dou liberdade pra ele dentro da máxima possibilidade. Quando eu restringo alguma coisa, ele tem 5 anos de idade. Ele obedece. Porque não tem... Acata. Ele acata. Então a gente trabalha com muita verdade aqui. Ele acatou mais ou menos porque o Guilherme passou e falou assim, mãe, o Matheus estava vendo aquele bicho lá, né? Matheus, você fez isso? Mãe, eu esqueci. Aí eu falei, tô te lembrando, você lembra agora, tá? Tá. Pronto, não aconteceu de novo. Então, eu acho interessante dar essa liberdade. Nesse mesmo momento, você deu pra ele a autorresponsabilidade. Uma outra chance. Não, poxa, eu fiz um combinado com a minha mãe. Como que eu vou descumprir isso, né? Isso e essa muito liberdade é importantíssima, né? O meu marido também falava assim, que eu era uma mulher diferente. Toda vez que ele me chamava pra sair, para ir para uma baladinha, alguma coisa, eu já respondia se sim ou se não. Ele falava, mas você não vai perguntar para os seus pais? Eu falava, não, você tá chamando eu, não é eles? E eu tinha lá meus 16 anos de idade. Com 15 anos eu já fui para Joinville, conheci ele lá, aqui em Santa Catarina, 1000 quilômetros da cidade de onde eu morava, com liberdade. E sempre fiz bom uso dessa liberdade. Então, olha que interessante, essa liberdade já existia lá atrás nos meus pais. Eu nunca fui uma criança muito podada. Porém, eu tinha que assumir com as merdas que eu fazia. Autorresponsabilidade. E aí, cada um cuide do seu filho do seu jeito, porque a gente não tá aqui para falar sobre educação dos filhos, né, Thaís? Mas sobre a educação de você mesmo, sobre essa autorresponsabilidade aqui, que eu acredito que essa música chama muito para essa consciência maior. Observa, você está repetindo padrões sem perceber ou fazendo padrões totalmente opostos sem perceber. E retomar é sempre tempo. O que você faz totalmente diferente dos seus pais? O que eu faço? No extremo oposto. Tá. Essa coisa do controle, né? Que eu queria sempre ter. Hoje não, porque eu falo até com propriedade mesmo, porque essa coisa do controle em casa era justamente porque eu nunca tive controle.
do controle, né? Do que você tá fazendo, que hora que você vai, que hora que você vai... Ok, foi bom até um certo ponto, mas a gente pesa na mão. Ser isso demais. Você não teve o controle? Eu não. Era livre? Livre. Zero liberdade controle. Demais para criança também Zero é ruim. Controle no sentido de você vai fazer, você vai arcar com isso, porque eu não vou. Que legal. Zero controle. E isso é ruim, deixa a criança ansiosa, porque ela não pode assim, ter essa responsabilidade. Mas me toda, gerava uma sensação de abandono. Isso. Se eu posso fazer qualquer coisa e tudo vai ser minha responsabilidade, quanto que eu posso contar? É ruim. Não, pode contar, mas como? Quanto? Que se você tá me dizendo que eu posso fazer o que eu quero. Faça, mas você sabe que vai ser com você a consequência. Você precisou ser adulta muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. E não é bom. E aí eu fui. Então, comecei a namorar, a minha turma já era do primeiro namorado, não parava em casa, tava sempre ali. Quando eles tentaram, não conseguiram mais. E tu começou a namorar cedo, né? Não, com 16, namoro sério. Mas o meu marido, que é hoje meu marido... E a gente brincava de bola na rua. Você batia umas bolinhas com ele? Eu batia. Eu tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos. E aí se reencontraram depois. E aí a gente se reencontrou depois de 21, 22 anos. Aí a gente casou. Mas eu era muito... Mas eu sabia que a responsabilidade era minha. Então, assim, isso, por um lado, me deu o medo de beber demais, do usar drogas, né? Do quanto eu vou arcar com isso, quanto é minha responsabilidade. Quanto que eu vou poder suportar se alguma coisa acontecer comigo, eu não vou poder fazer. Então, essa coisa do perder o controle, pra mim, é um problema. Interessante. Eu trouxe o extremo oposto em relação a receber visitas em casa. Meus pais nunca gostavam de amigos em casa. Minha mãe nunca gostava de bagunça, de sujeira, e aí nunca podia ter amigos. E hoje a minha casa é assim, não precisa nem pedir, pode trazer. Traz a galera do futebol inteira aí. Acho que é isso. O que mais, Thaís? E nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, Andréia? Dá pra mudar isso? Olha, se a gente falar do princípio da unidade, que eu acredito em relação ao amor, que é inclusive uma música que a gente ainda vai gravar aqui sobre o amor, né? Nós somos um canal. E no final das contas, todos esses canais, eles se ligam. E eu acho que nessa unidade somos sim os mesmos. Sim. A cura deles é a nossa cura, a cura dos nossos filhos é a nossa cura, a cura dos nossos amigos, né? Mas eu acho que a gente tem que começar sempre a cura pelos mais próximos. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que nós somos os mesmos, mas a gente é versão aprimorada. E eu não acredito em retrocesso. Não, só no avanço. Você é pior do que seus pais. Não, eu acredito que, às vezes, uma coisa que parece que tá pior, não tá. Imagina que você está arrumando um guarda-roupa, por exemplo. Você precisa bagunçar para depois arrumar. Então, você olha para uma pessoa, ela tá com a vida toda torta. Aí você fala, tá, mas ela tá com a vida toda torta, mas ela tá com a liberdade de fazer essa escolha. Antes a vida dos pais dela era certinho, mas ele não tinha liberdade, ele estava ali sobre as rédeas, sobre o controle. E hoje esse filho rebelde está fazendo tudo errado, mas está fazendo com consciência, com liberdade. Então são estágios da evolução que aparentemente pode parecer que é um bicho feio, mas não, é uma versão aprimorada, é uma aparência. Eu acredito que isso a gente está sempre gravitando para a luz, gravitando para a evolução. Não tem como retroceder. Uma consciência que se expande não retorna ao tamanho original. Não. E eu acredito que isso passa de geração por geração. Quando você vê, você não consegue desver. E de quem que você precisa para recomeçar? De autorresponsabilidade da gente mesmo. Você precisa de você. E aí, às vezes, vem pela ferida aberta. Exatamente. E essa ferida aberta, gente, essa ferida aberta não é só nossa. As mulheres que sentem ciúme, quando são traídas, a dor da traição dói demais. Vai para sua antepassada, porque você está sentindo, essa dor vem da sua mãe e da sua avó. Eu, quando me senti traída, Thaís, e eu chorei muitas vezes por essa traição, eu chorava, mas eu chorava assim, era uma dor tão forte no coração, uma ferida tão viva. Parece que não vai passar, né? Que eu falava, não é só minha. Essa ferida não é só minha. E aí eu me lembrava do quanto a minha avó foi traída. Pô, eu tô chorando o sangue da minha avó, a ferida da minha avó, a ferida das minhas antepassadas. E aí a gente é convidado a fazer essa cura. Como?
Eu escolhi fazer essa cura separando o joio do trigo. Essa traição não é porque eu não sou boa o suficiente. Essa traição é porque essa pessoa tem um desvio de conduta que é dela. Que tem a ver com o pai. Que tem a ver com a mãe desse ser. Não comigo. Eu continuo minha caminhada. Eu escolho ser leal. Apesar... É outra música, né? Eu escolho ser leal apesar de ter me matado. Por dentro. É isso. Maravilhosa. Obrigada. Gratidão. Mais uma vez. Deixa aí seu comentário, seu curtir, compartilha, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo Pod Love. Música terapia.